Alerta! Se você ignorar o mês de março, a sua horta de inverno pode simplesmente fracassar. Não é exagero, não é drama, é biologia, é clima e é calendário agrícola. Março não é apenas mais um mês no ano, ele é a única janela estratégica entre o excesso de calor do verão e a estabilização definitiva do frio. É o ponto de transição. E quem perde essa transição, perde produtividade. Todos os anos acontece a mesma coisa. Pessoas plantam tarde demais, esperam o frio chegar de vez. E quando percebem, o solo já esfriou além do ideal para germinação rápida. As sementes demoram, as mudas travam, as raízes não se estabelecem. Resultado? Plantas fracas, folhas pequenas, crescimento lento e uma colheita decepcionante. Agora preste atenção nisso. O segredo não está apenas na temperatura do ar, está na temperatura do solo. Depois do verão, o solo ainda guarda calor acumulado. Ele funciona como uma bateria térmica natural. Durante março, essa energia começa a se dissipar gradualmente. O solo permanece morno o suficiente para estimular a germinação rápida, mas o ar já começa a ficar mais ameno, reduzindo o estresse térmico nas folhas. Essa combinação é poderosa. Raízes se desenvolvem com força, o sistema radicular aprofunda, a planta cria estrutura antes do frio intenso. Quando o inverno realmente chega, essas culturas já estão estabelecidas. Elas não apenas sobrevivem, elas prosperam. Agora imagine dois cenários. No primeiro, você abre sua geladeira em junho e encontra verduras frescas, folhas densas, raízes grossas, colheitas vibrantes e saudáveis que vieram direto da sua terra. Sua mesa cheia, colorida, nutritiva. No segundo cenário, você depende do supermercado. Prateleiras com preços altos, hortaliças murchas, produtos que viajaram quilômetros e perderam qualidade. Você paga mais e recebe menos. A diferença entre esses dois cenários começa em março. Existe uma razão científica para isso. Quando a temperatura do solo fica entre aproximadamente 18 e 24 graus Celsius, ocorre o ponto ideal para a germinação de muitas culturas de inverno. A atividade microbiana ainda está alta. Os micro-organismos continuam descompondo matéria orgânica, liberando nutrientes como nitrogênio e fósforo de forma eficiente. Mas quando o solo cai abaixo de certos limites térmicos, essa atividade desacelera drasticamente. Menos micro-organismos ativos, menos nutrientes disponíveis, mais lentidão no crescimento. Plantar tarde significa depender de um solo biologicamente menos ativo. Plantar em março significa aproveitar o último impulso energético do verão. E aqui está algo que quase ninguém fala. Plantas cultivadas na transição de temperatura desenvolvem tecidos mais densos e resistentes. O leve estresse térmico controlado estimula a produção de açúcares naturais nas folhas e raízes. Isso significa sabor mais intenso e maior valor nutricional. Plantas de inverno bem planejadas podem crescer até 2 vezes mais vigorosas quando iniciadas na janela correta. Esse é o segredo estratégico. Não é apenas plantar, é plantar no momento exato em que o solo ainda ajuda você. Até o final deste conteúdo, você vai conhecer 8 culturas específicas que amam essa transição. Cultivos que toleram frio, resistem a geadas leves e, quando plantados agora, crescem mais fortes, maiores e mais produtivos. Alguns duplicam de tamanho, outros produzem por meses e todos têm algo em comum: reduzem drasticamente sua dependência do mercado. Se você aplicar corretamente o que vai aprender, é totalmente possível reduzir em até 50% o gasto com verduras e legumes durante o inverno, mas só se agir agora. Março não espera. O solo está mudando todos os dias e a oportunidade está se fechando lentamente. Nos próximos minutos, você vai entender quais culturas escolher, por que elas funcionam e como evitar o erro fatal que faz a maioria das hortas de inverno falharem antes mesmo de começar. Se existe um erro clássico na horta de inverno, é subestimar as duas verdadeiras potências dessa estação: couve e brócolis. Essas não são apenas hortaliças resistentes, elas são máquinas de produção quando cultivadas no momento certo. Mas só entregam o máximo desempenho se você entender o que realmente acontece debaixo da superfície do solo. Começando pela couve. A maioria das pessoas planta, rega e espera. Isso é básico.
O que separa uma couve comum de uma couve com folhas grossas, escuras e extremamente nutritivas é o equilíbrio químico do solo. O pH ideal para a couve está entre 6,0 e 7,0. Abaixo disso, o solo fica ácido demais, reduzindo a disponibilidade de nutrientes essenciais. Acima disso, certos micronutrientes se tornam indisponíveis. Resultado: folhas menores, crescimento lento e coloração pálida. Agora vem o ponto decisivo: nitrogênio. Couve é cultura de folha, e folha é construída com nitrogênio. Se houver deficiência, a planta até cresce, mas nunca atinge densidade máxima. As folhas ficam finas, frágeis, com menos massa. Durante março, como o solo ainda mantém atividade microbiana alta, a liberação natural de nitrogênio é favorecida, mas isso só funciona se houver matéria orgânica suficiente disponível. Solo pobre gera couve fraca. O segredo aqui é manter um fornecimento constante, mas equilibrado de nitrogênio. Excesso causa folhas muito macias e suscetíveis a pragas. Falta causa estagnação. Agora preste atenção na técnica que transforma a couve em produção contínua por mais de 6 meses, a poda de estimulação. A maioria colhe folhas aleatoriamente. Isso é um erro. O método correto é remover sempre as folhas mais baixas, externas e totalmente desenvolvidas, mantendo intacto o miolo central. Essa prática estimula a planta a direcionar energia para novas brotações superiores. Além disso, nunca retire mais de 30% da massa foliar de uma vez. A planta precisa manter capacidade fotossintética ativa. Ao colher estratégica e de forma contínua, você força a couve a permanecer em estado vegetativo produtivo, adiando a floração. Esse é o segredo que faz produtores experientes colherem da mesma planta por meio ano ou mais. Agora vamos ao brócolis. O brócolis é mais sensível do que parece. Ele ama o frio moderado, mas odeia a deficiência de micronutrientes. O pH ideal também fica entre 6,0 e 7,0. Porém, aqui entra um elemento que quase ninguém menciona: boro. Deficiência de boro causa um problema silencioso e devastador. Talos ocos, cabeças pequenas, inflorescências deformadas. Às vezes você só percebe no momento da colheita. O boro é essencial para a divisão celular e formação estrutural da cabeça do brócolis. Mesmo pequenas deficiências reduzem drasticamente o tamanho e a qualidade da produção. Solos arenosos e muito lavados por chuva tendem a perder boro com facilidade. Por isso, manter matéria orgânica estável ajuda a reter esse micronutriente. Agora, o momento exato da colheita é decisivo. O brócolis deve ser colhido quando a cabeça estiver compacta, firme e com botões florais ainda totalmente fechados. Se você esperar os pequenos pontos começarem a abrir ou amarelarem, a planta já entrou em processo de floração. E quando isso acontece, o sabor muda, fica mais amargo. A textura perde qualidade. Colher no ponto certo garante sabor suave, textura macia e maior valor nutricional. Existe ainda um detalhe estratégico. Após colher a cabeça principal, não arranque a planta. Muitas variedades produzem brotações laterais menores, prolongando a colheita por semanas. É assim que se extrai o máximo potencial dessas duas gigantes do inverno. Couve entrega produção contínua. Brócolis entrega colheitas concentradas e nutritivas. Ambas prosperam quando plantadas na janela certa de março. Mas agora prepare-se. Na próxima parte vamos falar sobre culturas subterrâneas como o beterraba e cenoura. E existe um fenômeno natural do inverno que pode literalmente dobrar a doçura dessas raízes. A maioria planta sem saber disso, e é exatamente por isso que colhe raízes comuns, quando poderia colher algo extraordinário. Agora entramos em um território onde a maioria dos jardineiros falha sem perceber: as raízes. Beterraba e cenoura não perdoam erro estrutural no solo. Diferente das folhas, que conseguem compensar pequenos desequilíbrios, as raízes revelam imediatamente qualquer falha de manejo. Se o solo estiver errado, a colheita será deformada, fibrosa ou sem sabor. Mas quando você entende o que acontece no inverno, tudo muda. Existe um fenômeno fisiológico chamado estresse por frio, que podemos chamar aqui de sugar stress.
Quando as temperaturas começam a cair, especialmente nas noites frias do outono e início do inverno, essas plantas ativam um mecanismo natural de sobrevivência. Elas convertem amidos armazenados em açúcares solúveis. Por quê? Porque o açúcar funciona como um anticongelante natural dentro das células vegetais. Ele reduz o ponto de congelamento da seiva e protege os tecidos contra danos térmicos. Resultado prático? Beterrabas e cenouras cultivadas corretamente durante essa transição ficam significativamente mais doces. Em alguns casos, o teor de açúcar pode praticamente dobrar comparado ao cultivo em clima quente. Esse é o segredo que transforma raízes comuns em raízes extraordinárias. Mas para que isso aconteça, o solo precisa permitir expansão perfeita. E aqui está o maior inimigo da cenoura: compactação. Solo compactado impede o crescimento vertical da raiz principal. Quando a ponta encontra resistência, ela se divide. É daí que surgem cenouras tortas, bifurcadas, deformadas. Porosidade é tudo. Um solo ideal para raízes precisa ter estrutura solta, bem aerada e com boa drenagem. A presença equilibrada de areia, matéria orgânica decomposta e agregados estruturais cria canais naturais para a raiz penetrar profundamente sem obstáculos. Agora vamos falar de nutrição estratégica. Fósforo é fundamental nas fases iniciais. Ele estimula o desenvolvimento radicular, promovendo ramificação inicial saudável e estabelecimento forte. Sem fósforo disponível, a planta demora a formar sistema radicular eficiente, atrasando todo o ciclo. Já o potássio é o elemento-chave para engrossamento da raiz e intensificação de sabor. Ele regula transporte de açúcares e equilíbrio hídrico. Quanto mais eficiente o transporte, mais açúcares são acumulados no tecido da raiz. Pouco potássio significa raízes menores e menos doces. Agora um alerta crítico: nunca utilize esterco fresco em canteiros de cenoura. Nunca! O esterco fresco libera nitrogênio de forma descontrolada e gera bolsões de decomposição irregular no solo. Isso cria zonas de resistência física e excesso nutricional localizado. O resultado é a famosa cenoura bifurcada ou múltiplas raízes deformadas. Além disso, o excesso de nitrogênio favorece crescimento foliar exagerado em detrimento da raiz. Se for usar matéria orgânica, ela deve estar completamente curtida e estabilizada. Existe ainda um recurso estratégico pouco explorado: cinzas de madeira. Cinzas são naturalmente ricas em potássio e também ajudam a elevar levemente o pH quando o solo está muito ácido. Aplicadas com moderação e bem incorporadas ao solo semanas antes do plantio, podem melhorar significativamente o desenvolvimento e o sabor das raízes. Mas atenção, excesso de cinza pode alcalinizar demais o solo. Equilíbrio é a chave. Quando você combina solo profundo, estrutura aerada, fósforo inicial adequado e potássio suficiente, cria o ambiente perfeito para que o fenômeno do frio trabalhe a seu favor. E então acontece a mágica. Enquanto a temperatura cai, suas beterrabas ficam mais densas, mais coloridas e mais doces. Suas cenouras engrossam, acumulam açúcar e desenvolvem sabor intenso. Agora imagine colher essas raízes no auge do inverno, cortá-las e perceber a textura firme, o aroma fresco e a doçura natural elevada. Isso não é sorte, é estratégia. Mas existe uma pergunta prática: o que colher enquanto essas raízes ainda estão se desenvolvendo? Porque beterraba e cenoura exigem tempo. Na próxima parte, vamos falar sobre culturas ultra-rápidas como rabanete e rúcula, plantas capazes de entregar colheita em apenas 25 dias, enquanto suas raízes mestras estão crescendo em silêncio debaixo da terra. Essas culturas rápidas garantem produção imediata e mantêm sua horta ativa e produtiva sem interrupções. Enquanto couve, brócolis, beterraba e cenoura constroem sua produção ao longo de semanas ou meses, existe uma categoria estratégica que mantém sua horta viva, produtiva e constante:
os velocistas do inverno. Rabanete e rúcula não são coadjuvantes, são ferramentas de eficiência. Em apenas 25 a 30 dias, você já está colhendo. Isso significa que, enquanto as culturas estruturais estão formando raízes profundas ou cabeças densas, você já tem alimento fresco entrando na cozinha. Essa é a diferença entre uma horta que espera e uma horta que produz continuamente. Mas aqui está o segredo que transforma esses cultivos rápidos em uma máquina de colheita interminável. Plantio escalonado. Nunca plante tudo de uma vez. O método estratégico é simples e extremamente eficaz. Faça pequenas semeaduras a cada 7 ou 10 dias, não mais que isso. Esse intervalo garante que quando um lote estiver pronto para colher, o próximo estará a poucos dias do ponto ideal. Resultado? Colheita contínua durante todo o inverno, sem excesso, sem escassez, sem desperdício. Isso é planejamento produtivo. Agora vamos elevar o nível. Existe uma técnica que multiplica o aproveitamento do seu espaço, consórcio inteligente. Rabanete é perfeito para plantar entre linhas de cenoura ou beterraba. Ele germina rápido, cresce rápido e é colhido antes que as raízes maiores precisem expandir. Enquanto cenouras e beterrabas ainda estão formando seu sistema radicular inicial, o rabanete já completou seu ciclo. Você usa o mesmo canteiro 2 vezes ao mesmo tempo. Isso é eficiência agrícola real. Agora vamos falar de sabor, porque inverno transforma essas duas culturas em algo quase gourmet. Rabanete e rúcula pertencem à família das brássicas e produzem compostos chamados glucosinolatos. São esses compostos que geram o sabor picante e levemente amargo. Em temperaturas altas, a produção desses compostos aumenta como mecanismo de defesa contra estresse térmico. O resultado são folhas excessivamente picantes e rabanetes agressivos no paladar. Mas em temperaturas amenas, de março e inverno inicial, ocorre um equilíbrio fisiológico. A planta cresce sob menor estresse, produz menos compostos defensivos extremos, mantém aroma característico, mas com suavidade e complexidade. O resultado é rúcula com sabor equilibrado, levemente picante, mas agradável. Rabanetes crocantes, suculentos, com ardência controlada. Qualidade premium. Agora um alerta técnico importante sobre rabanetes. Isoporização. Se você já colheu rabanetes ocos por dentro ou com textura lenhosa, você experimentou isso. Isoporização ocorre quando o rabanete passa do ponto ideal de colheita ou sofre estresse hídrico. Crescimento rápido, seguido de falta de água, cria cavidades internas. A raiz perde suculência e qualidade. O momento ideal de colheita é quando a raiz atinge tamanho comercial firme, antes de qualquer sinal de rachadura ou endurecimento. E a irrigação deve ser constante e equilibrada, nem encharcar, nem deixar secar completamente. Oscilações bruscas de umidade são o principal gatilho para a textura fibrosa. Rúcula também exige estratégia. Colha as folhas externas primeiro, permitindo que o centro continue produzindo. Assim, você prolonga o ciclo produtivo sem arrancar a planta inteira. Esses 2 cultivos são a engrenagem que mantém sua horta girando enquanto as culturas principais amadurecem. Produção rápida, espaço otimizado, sabor superior, colheita constante. Mas o inverno não traz apenas oportunidades, ele também traz desafios específicos. Na próxima parte, vamos falar dos guardiões do inverno, repolho e alho poró, plantas robustas, resistentes ao frio intenso. E junto com elas, surge uma praga silenciosa que aparece justamente nas temperaturas mais baixas. Você vai entender qual é essa ameaça e como bloqueá-la de forma natural antes que ela comprometa sua produção. Agora entramos na fase mais estratégica da horta de inverno. As culturas que sustentam produção pesada e resistem às temperaturas mais baixas. Repolho e alho poró. Essas plantas não apenas sobrevivem ao frio, elas dependem dele para atingir padrão profissional. Começando pelo repolho. O que muita gente não entende é que a formação da cabeça não é automática.
Existe um processo fisiológico chamado compactação da cabeça. No início, a planta cresce aberta, com folhas externas amplas realizando fotossíntese intensa. Mas conforme as temperaturas caem de forma gradual e constante, ocorre uma mudança hormonal interna. O frio reduz o crescimento excessivo e estimula o enrolamento progressivo das folhas internas. Elas começam a se sobrepor, pressionando-se umas contra as outras. A perda de elasticidade causada pelas temperaturas mais baixas ajuda na firmeza estrutural. É o frio que força o repolho a se fechar. Sem essa queda térmica adequada, a cabeça fica frouxa, leve e pouco densa. Mas aqui está o ponto crítico. Na fase final de compactação, a irrigação precisa ser extremamente estável. Se você mantém o solo relativamente seco e de repente fornece grande volume de água, a planta absorve rapidamente essa umidade. A pressão interna aumenta. As folhas internas expandem mais rápido do que as externas conseguem suportar. Resultado: rachadura. O repolho literalmente se abre. Essa rachadura não apenas reduz o valor comercial, mas também expõe o interior a fungos e deterioração. A regra é simples: irrigação regular, sem extremos, especialmente quando a cabeça já está firme ao toque. Agora vamos ao alho poró. Aqui está a diferença clara entre cultivo amador e cultivo profissional, a técnica de amontoa. O alho poró forma um pseudo-caule, aquela parte branca e macia que valorizamos na cozinha, mas naturalmente ele tende a ficar mais verde se exposto à luz. A técnica de amontoa consiste em adicionar terra gradualmente ao redor da base da planta conforme ela cresce. Esse processo bloqueia a luz e provoca o branqueamento do caule. Sem luz, não há produção de clorofila. Sem clorofila, o tecido permanece branco, macio e mais suave no sabor. Esse branqueamento é o que transforma um alho poró comum em padrão profissional. A cada 2 ou 3 semanas, adicione uma camada leve de solo ao redor da base, tomando cuidado para não cobrir o centro das folhas. Esse processo pode ser repetido várias vezes até alcançar o comprimento desejado do caule branco. O resultado é textura mais tenra, sabor mais delicado e maior valor culinário. Mas o inverno traz um inimigo silencioso que muitos ignoram: o pulgão cinzento do repolho. Diferente das pragas de verão, que preferem calor intenso, esse pulgão prospera em clima frio e seco. Ele se esconde nas dobras internas das folhas, especialmente nas áreas protegidas da cabeça em formação. Você muitas vezes só percebe quando já há colônias estabelecidas. Eles sugam a seiva, enfraquecem a planta e podem transmitir doenças virais. A inspeção deve ser frequente, principalmente na parte interna das folhas externas. E aqui entra a solução natural. Extrato de alho é altamente eficaz como repelente e controle inicial. O alho contém compostos sulfurados com ação inseticida natural. Aplicado de forma regular, reduz a infestação. Outra solução segura é o sabão de potássio. Ele dissolve a camada protetora dos pulgões, causando desidratação. Deve ser aplicado diretamente nas colônias, preferencialmente no final da tarde, cobrindo bem as áreas escondidas. Sem químicos agressivos, sem comprometer a saúde da planta, controle eficiente. Repolho e alho poró são os guardiões do inverno, resistentes, produtivos e altamente nutritivos. Mas tudo isso só funciona se houver manutenção correta. Na parte final, vou entregar a lista mestre de manutenção, um plano de ação claro, direto e estratégico que garante produtividade máxima e pode reduzir em até 50% seus gastos com verduras no inverno. É aqui que o planejamento se transforma em resultado. Agora chegamos ao ponto que separa a intenção de resultado. Plantar certo em março é decisivo,
mas manter corretamente durante o inverno é o que garante produtividade máxima. Sem manutenção estratégica, até as melhores culturas perdem desempenho. Aqui está a lista mestre de manutenção de inverno, o plano que protege sua horta e transforma planejamento em colheita real. Primeiro, gestão da luz solar. No inverno, o sol muda de posição. Ele fica mais baixo no horizonte. Isso significa sombras mais longas e menor intensidade de radiação direta. Um canteiro que recebia sol pleno no verão pode perder horas preciosas de luz agora. O mínimo necessário para essas culturas é 6 horas de sol direto por dia. Observe sua horta pela manhã e à tarde. Identifique sombras projetadas por muros, árvores ou construções. Se necessário, reposicione vasos ou priorize áreas mais abertas do terreno. No inverno, cada hora de luz conta. Menos luz significa crescimento lento, folhas menos densas e menor compactação de cabeças, como no repolho. Segundo, irrigação inteligente. Solo frio e encharcado é o ambiente perfeito para fungos e podridões radiculares. A regra no inverno não é regar por rotina, é regar por necessidade real. Use o método do toque. Insira o dedo cerca de 3 a 5 centímetros no solo. Se ainda estiver úmido nessa profundidade, não regue. Se estiver seco ao toque, é hora de irrigar moderadamente. Evite molhar folhas no final do dia. Prefira a irrigação pela manhã, permitindo que qualquer umidade superficial evapore antes da queda da temperatura noturna. Excesso de água no inverno não acelera crescimento, ele destrói raízes silenciosamente. Terceiro, proteção térmica do solo. Cobertura morta não é opcional, é estratégica. Palha seca, folhas trituradas ou restos vegetais formam uma camada isolante sobre o solo. Essa cobertura funciona como um cobertor térmico natural. Durante geadas leves, ela reduz a perda brusca de calor do solo, mantém a temperatura radicular mais estável, protege micro-organismos benéficos e preserva a umidade. Raiz protegida é planta resistente. Quarto, nutrição líquida estratégica. No frio, a atividade microbiana do solo diminui. Isso significa que a decomposição de matéria orgânica e liberação de nutrientes ocorre mais lentamente. Por isso, fertilizantes orgânicos líquidos ganham importância no inverno. Chorume de compostagem bem diluído ou chá de composto fornecem nutrientes de forma mais imediata e biodisponível. Como já estão parcialmente mineralizados, exigem menos processamento microbiano no solo frio. Aplicações leves e regulares mantêm as plantas ativas sem sobrecarregar o sistema radicular. Agora, conecte tudo isso ao plano de economia real. Couve fornece folhas contínuas por meses. Brócolis entrega cabeças densas e brotações laterais. Repolho produz alimento volumoso e armazenável. Beterraba e cenoura oferecem raízes energéticas e doces. Rabanete e rúcula garantem colheita rápida e constante. Alho poró adiciona a base aromática essencial à alimentação. Essas 8 culturas cobrem praticamente toda a base de verduras e legumes consumidos por uma família durante o inverno. Folhas, raízes, bulbos, cabeças, verduras cruas e cozidas. Quando cultivadas estrategicamente, reduzem drasticamente a necessidade de compras frequentes no mercado. Não é exagero afirmar que é possível cortar até 50% dos gastos com hortaliças durante os meses frios, mas apenas para quem age no momento certo. O jardineiro que planta em março, colhe em julho. O jardineiro que espera o frio chegar, paga caro depois. Existe sabedoria em respeitar o ciclo das estações. Existe poder em antecipar o movimento do clima. Quem entende o solo, entende o tempo. E quem entende o tempo, nunca fica dependente. Autossuficiência não começa no inverno.
Ela começa na decisão tomada em março. Plante com estratégia. Mantenha com disciplina. Colha com inteligência. Esse é o caminho do verdadeiro produtor de inverno.